A paz, amados irmãos, Deus abençoe a sua casa, a sua família, que o anjo do Senhor nos proteja o tempo todo, desde a hora da nossa saída, a hora da nossa chegada, que o manto sagrado do nosso Senhor cubra a nossa família, que o Senhor cuide de tudo que nos pertence em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Hoje eu vim aqui entregar a palavra que o Espírito Santo me deu, que está em Romanos 8, a partir do versículo 12. Senhor, fala com os crentes, filhos e herdeiros. Quem são os filhos e herdeiros da promessa de Cristo? São os crentes, aqueles que creem que Jesus Cristo de Nazaré é o Senhor e Salvador, Deus soberano sobre os céus e a terra, o único Deus, o Deus vivo, Deus que se fez carne, veio como homem aqui na terra, habitou entre nós, foi rejeitado, foi crucificado, morto, sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. E ele vive naquele crente, o Espírito de Deus. Deus disse, Jesus disse, eu preciso subir para o Espírito Santo habitar naquele que crê e que anda em santidade. E os que andam em santidade, os crentes, os santos, aqueles que andam em verdade no caminho do Senhor, são herdeiros da promessa de Cristo. Amém? Então hoje o Senhor está falando com aquele crente, mas o crente que Deus está falando é o crente que entregou totalmente o seu coração a Deus, porque tem crente que acredita em Deus, mas o seu coração está voltado para as coisas do mundo, e o crente que o Espírito Santo habita é aquele que anda em santidade e em verdade, é aquele que não quebra a aliança do Senhor, é aquele que aplica a palavra de Deus, cumpre ali a vontade do Pai, escuta a voz de Deus e obedece. Amém? Então, amados, crente é aquele que não vive mais no mundo. O crente, ele vive no Espírito. O Espírito Santo habita naquele que anda em santidade. O crente que vive no mundo, ele não tem a presença do Espírito Santo com ele. Aonde que ele está? Não basta dizer, eu vou na igreja evangélica, eu sou evangelista, eu me converti, mas o coração do crente tem que estar convertido. Primeiro a gente converte o nosso coração a Jesus Cristo de Nazaré, a gente se arrepende verdadeiramente dos nossos pecados e aí depois que somos batizados, o velho homem já ficou para trás e nasceu o novo homem. E aquele novo homem, ele já entregou o seu coração, a sua vontade, o seu desejo ao Pai. É o Espírito Santo, é o desejo do Pai que habita naquele crente. Então hoje o Senhor está falando com o crente. Amém? Crente tem que ser aquele que o Senhor, que o Espírito Santo, o Espírito de Deus habita nele. Não é crente só aos domingos quando vai na igreja, tá bom? É crente em casa, é crente na rua. O crente tem que dar o bom testemunho. As pessoas precisam olhar para nós e ver a luz de Deus iluminando o nosso rosto. Amém? O nosso coração. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Então é essa palavra que o Espírito Santo me pede para entregar os crentes. Ele diz, o crente precisa entregar o seu coração verdadeiramente ao Senhor para ser chamado de filhos e herdeiros da promessa. Então vamos meditar agora em Romanos 8. Se você puder, abre a sua Bíblia aí. A partir do versículo 12, filhos e herdeiros, assim diz o Senhor. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como ser constrangidos a viver segundo a carne.
Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. Aquele que vive na carne está em pecado, está longe de Deus. O coração pertence ao mundo. Agora, aquele que vive em santidade, que já entregou, a sua vida a Jesus, é o Espírito Santo que habita nele. Continuando, esse vive. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então veja bem, aqueles que ouvem a palavra de Deus, aqueles que andam em obediência à palavra de Deus, aqueles que aplicam a palavra de Deus, aqueles que submetem aos seus pastores, Lógico que tem que ter coerência com o que o pastor está falando, não é verdade? Então, aquele que anda obediente, não só à lei de Deus, mas à lei do homem também, porque quem obedece à lei do homem está obedecendo à lei de Deus. Como assim? Que lei? A lei do trânsito, por exemplo, Como você tem que se comportar no trânsito, como você tem que se comportar no seu trabalho, como você tem que respeitar a sua comunidade, não é verdade? Isso também Deus se agrada. Nós temos que andar corretamente, pagar suas dívidas. Tem gente que não quer pagar suas dívidas. Isso é ruim. Quem não paga a sua dívida, os seus compromissos, quem não cumpre os seus compromissos, isso é ruim para a pessoa, traz miséria financeira, tá bom? É o que o Senhor está pedindo para eu dizer, que o crente ele tem que andar corretamente, segundo a palavra do Senhor, para ser chamado de filho e ser herdeiro das promessas de Deus. Amém? Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes, outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém? Glórias a Deus, aleluia. O nosso Deus é um Deus de providências, mas Ele entra com providências na vida daqueles que andam em obediência. Então o Senhor nos diz, seja fiel, meu servo, porque eu serei fiel contigo. Amém? Glórias a Deus, aleluia. É a mensagem que o Senhor pede para eu entregar no dia de hoje. Então vamos orar? Senhor Deus, Pai de amor, querido, todo-poderoso sobre os céus e a terra. É no teu nome, papai, é no nome de Jesus Cristo de Nazaré, que te agradecemos, Pai, que te louvamos, que te bendizemos, que te engrandecemos, porque o Senhor é Deus poderoso, digno de ser louvado, santo, santo tu és, ó meu Deus. Obrigada, Pai, por essas palavras. Nos alinha, Senhor, conforme a sua vontade, meu Pai. Sonda a nossa mente e o nosso coração. Nos perdoa pelas nossas falhas, pelas nossas transgressões, Pai. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu declaro você alinhado segundo a vontade do Pai. Você entrando na promessa do Pai. Você filho, você herdeiro, você, a sua casa e a sua descendência. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu repreendo todo mal da sua vida, todo desvio, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu declaro o Espírito Santo te pegando pelas mãos e você pisando nas pisaduras de Jesus, ó meu Pai. O Senhor é o nosso modelo, o Senhor é o nosso professor, e o Espírito Santo é o nosso melhor amigo. Obrigada, Jesus, por essas palavras. E é no nome de Jesus que eu declaro você salvo, liberto e curado, livre de todo vício, livre de toda doença, livre de toda maldição, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Livre de toda praga lançada de longe e de perto, de toda inveja. Eu declaro o seu coração, a sua mente, rendidos ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Deus te abençoe e fique na paz. Siga a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, e você será recompensado. Você será chamado de filho e será herdeiro de Deus. Amém?
Deus te abençoe, fique na paz. Compartilhe esse vídeo em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Se puder, deixe o seu like para mais pessoas poderem receber essa mensagem em nome de Jesus. Fique na paz.